Título: O eco negro do quarto esquecido. A casa erguia-se, muda e espectral, contra o céu crepuscular. A ferrugem corroía o portão e era, como veias escuras, estrangulava os muros. Não era o tipo de lugar ao qual alguém se aproximaria voluntariamente, mas a curiosidade, esse veneno disfarçado de virtude, havia-me arrastado até ali. Levava meses seguindo os rumores, sussurros na internet, fóruns obscuros onde as pessoas compartilhavam experiências inexplicáveis em lugares abandonados. Todos convergiam em uma lenda, a de uma casa nos arredores, onde um quarto sem janelas, conhecido como o quarto escuro, tornava realidade os piores temores de quem se atrevesse a entrar. Não acreditava nessas coisas, é claro. Sou um cético, um investigador do paranormal que se dedica a desmentir fraudes. Mas algo na insistência e na visceralidade dos testemunhos havia-me despertado a curiosidade. Precisava ver com meus próprios olhos. Forcei o portão oxidado e adentrei o jardim, coberto de mato e salpicado de sombras grotescas. O silêncio era denso, opressivo, quebrado apenas pelo ranger das folhas secas sob meus pés. A porta principal cedeu com um gemido lastimoso, revelando um interior ainda mais sombrio. O ar estava carregado de poeira e um fedor nauseabundo, uma mistura de umidade e decomposição. Teias de aranha pendiam como soldários, aprisionando a escassa luz que se filtrava pelas janelas tapiadas. Percorri as estâncias, cada uma mais desolada que a anterior. Móveis quebrados, papéis espalhados, como se seus antigos habitantes tivessem fugido tomados pelo pânico. Finalmente, o encontrei. Ao final de um corredor estreito, uma porta sem maçaneta, selada com tábuas pregadas. Era o quarto escuro. Senti um calafrio percorrer minha espinha dorsal, uma advertência instintiva. A razão me dizia que não era mais que sugestão, um truque da mente. Mas o medo, primigênio e visceral, me atenazava. Com uma barra de ferro que encontrei no corredor, ataquei as tábuas, uma a uma. A madeira cedeu com um ranger gutural, revelando uma negrura absoluta. Um fedor ainda mais intenso emanou do interior, um cheiro de carne podre e enxofre. Engoli saliva e acendi minha lanterna. A luz dançou na escuridão, revelando paredes nuas, sem janelas, e um chão coberto de poeira e estranhas marcas. Era um espaço pequeno, claustrofóbico, mas o que realmente gelava o sangue era a atmosfera. Uma sensação palpável de maldade, como se o lugar estivesse vivo e respirando. Dei um passo para dentro. Imediatamente, a temperatura desceu drasticamente. A luz de minha lanterna piscou, ameaçando-se a extinguir. Senti uma pressão no peito, como se algo invisível tentasse me esmagar. "Olá?", disse, com a voz trêmula. O silêncio me respondeu. Um silêncio denso, ominoso, que parecia zombar de minha presença. Dei outro passo. Então, o vi. No canto mais escuro do quarto, uma sombra se movia. Não era uma sombra projetada pela luz de minha lanterna, mas algo mais. Algo com forma, algo humanoide. Oh, terror me paralisou. Tentei gritar, mas a voz ficou presa na garganta. A sombra deslizou em direção a mim, lenta, deliberada, seus contornos difusos, mas cada vez mais definidos. Pouco a pouco, a sombra tomou forma. Uma figura alta e demacrada, com extremidades longas e ossudas, e um rosto sem traços, salvo duas órbitas vazias que me olhavam com uma intensidade aterradora. Não era uma sombra. Era uma criatura. Uma criatura saída de meus piores pesadelos. Recuei, tropeçando em meus próprios pés. A criatura se lançou sobre mim, suas mãos ossudas estendidas. Senti o roçar de seus dedos frios e ossudos contra minha pele, uma sensação repugnante que me fez gritar. "Não!", gritei, com toda a força de meus pulmões. "Isto não é real. É só minha imaginação." Mas a criatura não se deteve.
me agarrou pelo pescoço, seus dedos apertando com uma força sobre-humana. Senti que me asfixiava, que minha vida se extinguia. Então, escutei uma voz profunda, gutural, que parecia provir das profundezas da terra. Bem-vindo ao seu inferno pessoal. A criatura me levantou no ar, meus pés pendurando sem tocar o chão. Meus olhos se nublaram, minha visão se distorceu. Vi outras criaturas emergir das sombras, cada uma mais horrível que a anterior. Monstros sacados de meus medos mais profundos, dos pesadelos que me atormentavam desde a infância. Estavam ali, no quarto escuro, tornando-se realidade. De repente, algo mudou. Senti uma onda de energia percorrer meu corpo, uma força desconhecida que me invadiu. Já não era o cético, o investigador racionalismo era algo mais. Algo forte. Abri os olhos e olhei para a criatura que me segurava. Já não sentia medo, apenas ira. Com um rugido, me libertei de seu agarre. A criatura recuou, surpreendida. Utilizei uma força que não sabia que possuía. Lancei um soco, esmagando meu punho contra seu rosto vazio. A criatura cambaleou para trás, e então se desvaneceu na escuridão. As outras criaturas também começaram a desaparecer, como se a luz as estivesse consumindo. Cambaleei, respirando com dificuldade. O quarto escuro parecia menos opressivo, menos ameaçador. A luz de minha lanterna, que antes piscava, agora brilhava com força. Dei um passo à frente, sentindo um novo tipo de confiança. Já não tinha medo. Havia enfrentado meus demônios e havia ganhado. Saí do quarto escuro, fechando a porta atrás de mim. Preguei as tábuas de novo, com a determinação de selar esse lugar para sempre. Saí da casa, respirando o ar fresco da noite. A lua brilhava alta no céu, iluminando o jardim abandonado. Me senti renascido, como se tivesse deixado para trás uma parte escura de mim mesmo. Mas enquanto caminhava em direção ao portão, escutei um sussurro às minhas costas. Uma voz débil, quase inaudível. Você voltará. Me detive e me virei. O quarto escuro seguia ali, escuro e silencioso. Mas agora, sabia a verdade. O quarto escuro não tornava realidade os medos dos demais. Simplesmente revelava os que já estavam dentro de você. E uma parte de mim, a parte que havia libertado naquele lugar, sabia que voltaria. Porque o inferno pessoal não é um lugar, é um estado mental. E o meu me esperava, sempre, no eco negro do quarto esquecido.